Senhores telespectadores, eu tenho agora aproveitado estas frias tardes de dezembro a arrumar um bocadito dos meus livros. Eu tenho realmente muitos livros, mas aquilo é uma barafunda, eu nunca sei onde eles estão. E tenho andado a colocar o que é história ao pé da história, o que é história de Portugal, o que é arqueologia, o que é sociologia, o que é o direito, o que é... Enfim, tenho andado... Bem, e às vezes há livros que eu não sei onde hei de pôr. Ou pronto, até sei. Ponho no conjunto das coisas mais preciosas, dos verdadeiros tesouros de que eu é claro, tesouro só para mim. Um dos livros que lhe quero falar, aliás, penso que já em tempo lhes falei nele, mas agora deu-me nas vistas, porque tem aqui Alpedrinha 1903. Isto é um livro que, portanto, tem 100 anos, estamos em 2003, há 100 anos, um jovem de 23 anos nessa altura, ele chamava-se só José Saraiva, mas enfim, punha o nome dos avós, do avô paterno e avô materno, José Leonardo Venâncio Saraiva. Este José Saraiva era o meu pai. E estava há 100 anos em Alpedrinha, naquela linda vila de Alpedrinha, das vilas mais bonitas da Beira Baixa. Era um estudante sem dinheiro para comprar livros, mas que adorava sobretudo a poesia. E então, neste livro, registou, página a página, todos aqueles que ele considerava os grandes poetas do seu tempo. Era a sua leitura predileta. É claro que também pôs os versos dele, que ele fazia, que não eram nada maus. Mas a gente vai aqui ao índice e vê que o poeta que tem aqui mais poemas, vejam, Guerra Junqueiro. E tem aqui uma série de poemas grandes do Guerra Junqueiro. Em 1903, Guerra Junqueiro era um dos poetas que mais entusiasmavam os jovens portugueses. Este estudante da Alpedrinha dedicou horas e horas a copiar versos do Guerra Junqueiro, muitos dos quais ele sabia de cor e eu ouvi recitar-lhes. E chamou-me a atenção realmente para a vida de Guerra Junqueiro e estou a falar-lhes nisto num lugar muito ligado à Guerra Junqueiro. É nem mais nem menos que a biblioteca do grande poeta. A biblioteca foi colocada aqui por uma filha dele, Maria Isabel Guerra Junqueiro, uma senhora que não teve filhos e, portanto, dedicou a sua vida toda a celebrar o culto do pai e a impedir que tudo quanto lhe dizia respeito se pudesse dispersar. Esta biblioteca, por exemplo, é um monumento precioso, porque tem à volta os livros que Junqueiro leu, todos livros comprados por Junqueiro, e a gente vê por aqui até que ponto é verdade. Quando ele nos diz na segunda edição da Velhice do Padre Eterno, que leu milhares de livros à procura de uma verdade que ele ansiosamente procurava. Nesta biblioteca vê-se que isso é inteiramente verdadeiro. Estão aqui reunidos cerca de 3.500 livros, apenas uma parte da sua biblioteca, e eu vou-lhes mostrar meia dúzia que tirei à toa das estantes. Isto é a ciência e religião. O cristianismo medieval e moderno. Jesus na tradição evangélica. O grande mistério de Jesus. O cristianismo antigo.
as opiniões e as crenças. Tudo isto se compreende se pensarmos que Guerra Junqueiro escreve a sua obra naquele clima criado pela publicação do Sílabus. Hoje pouca gente já sabe o que é o Sílabus, mas sílabus é uma palavra que em latim quer dizer aproximadamente índice. E trata-se disto. O Papa Pio IX publicou em 1864 uma bula, a bula Quanta Cura, e depois, como apêndice a essa bula, vem uma lista, um índice de 80 teorias, 80 doutrinas, que a Igreja excomungava literalmente. Esses 80 pontos de vista dizem anátema side, anátema quer dizer excomungado seja quem pensar isto. Bom, e são 80 teses que evidentemente nessa altura estavam na moda e hoje muitas delas ainda estão. Isso criou um abismo entre a fé e a razão. A fé parece que se tornou inimiga da razão. Quem seguia a razão considerava a fé assim uma região perigosa, um abismo de ignorância e treva onde se podia cair. Mas quem seguia a fé e olhava para a razão, considerava que a razão era uma espécie de inimiga de Deus. E esta inimizade criou realmente uma situação dramática. É nessa situação que se produz a obra de Guerra Junqueiro. O problema continua a pôr-se. Eu tenho agora nas mãos um livro que trata exatamente desse problema, A Fé e a Razão. É uma encíclica do atual Papa João Paulo II e que põe o problema da fé e da razão em termos perfeitamente claros. Tanto a razão como a fé são legítimas e uma e outra são uma espécie de asas, uma asa e outra asa que ajudam a ave a voar. Sem fé, a razão arrisca-se a ser apenas um instrumento do gozar e do poder. Mas também a religião, sem a razão, arrisca-se a ser apenas uma superstição vulgar e sem valor. As duas realidades, longe de se contestarem e de se prejudicarem, são dois elementos essenciais desta capacidade essencial do ser para atingir a verdade. Bom, mas naturalmente que a Guerra Junqueiro não pôde ler este livro. A memória de Guerra Junqueiro é hoje cultivada no Porto em duas instituições, a Fundação Guerra Junqueiro e a Casa Museu Guerra Junqueiro. Ficam uma diante da outra, aqui na Rua de Dom Hugo. A propósito da Rua de Dom Hugo, eu gostava de vos falar de um livro que recebi e li agora, Porto, uma cidade a descobrir. É da autoria do jornalista e historiador Germano Silva e é um livro realmente exemplar. Um livro inteiramente original, fruto das investigações do seu autor, não é destes livros que só vêm dizer o que já está dito. Isto faz-nos descobrir o Porto, viela a viela, com os factos históricos importantes ou pitorescos que se deram em cada canto, e é realmente uma revelação nova de um Porto que eu não conhecia. Aqui, logo na capa está aqui, isto é as traseiras da Sé, e é por aqui que eu estou. A Rua Dom Hugo dá a volta à Sé. E é nesta Rua Dom Hugo que está a Fundação Guerra Junqueiro e que está a Casa Museu Guerra Junqueiro. Aquela biblioteca onde estivemos era na Fundação e agora estou nem mais nem menos no que era a sala de jantar
do poeta Guerra Junqueiro. É claro, foi reconstituída aqui, porque a casa não era aqui, foi reconstituída aqui pela filha. Como vêem, ele tinha magníficas coleções de cerâmica nacional, cerâmicas estrangeiras, peças muito, muito preciosas, porque ele toda a vida foi um grande colecionador. Bom, mas estou aqui para lhes falar do drama de Guerra Junqueiro. Há 3 aspectos que eu acho que se devem considerar. O primeiro é o Guerra Junqueiro político. Junqueiro é filho de uma família muito abastada, Trás-os-Montes, Freixo de Santa Jacinta, portanto, um rapaz que nasce já, enfim, com um futuro garantido, vai para Coimbra, vai para estudar teologia, que os pais queriam que eu fosse padre, mas ele ao fim de 2 anos mudou da teologia para o direito e acabou por se formar em direito. Formou-se em direito com uma nota alta, ele era realmente uma pessoa muito inteligente. E logo, aos 23 anos, publica, 23 ou 22, ele publica um poema que o torna célebre, que é a Morte de Dom João. A gente hoje lê a Morte de Dom João e fica bastante surpreendido como aquele poema pode ter celebrado de um momento para o outro. Um jovem rapaz de Coimbra, mas foi realmente assim. Bom, nesse livro ainda não aparece o Junqueiro político, porque o Dom João que ele mata é o Dom João Pimpão, conquistador, que, coitadinhas, faz vítimas aquelas pobres Julietas ali do Bairro Alto e dos bordéis de Lisboa. Ele tem uma grande ternura por essas vítimas da sofreguidão masculina e esse é o tema do poema. Bom, mas isto estava na moda. Entretanto, ele entra na política, faz-se deputado, é deputado de um dos partidos monárquicos, deputado do Partido Progressista, foi deputado 3 vezes seguidas, a última vez já por Moçambique, um bocado estranho, sabia Moçambique, mas entretanto vem o ultimátum. Bom, e o ultimátum lança contra a monarquia e sai das fileiras monárquicas e torna-se um republicano. Vou-lhes ler um dos mais famosos poemas republicanos de Guerra Junqueiro. Há 100 anos, toda a gente sabia de cor este poema. Este poema chama-se O Caçador Simão. Simão era o nome que ele dava àquele que foi o rei Dom Carlos. Tinha muitos nomes, mas os reis tinham sempre muitos nomes. Era isto, aquilo, Carlos, enfim, e um dos nomes era Simão. E não sei porquê, ele, já um outro autor que queria fazer uma ópera sobre a cabeça do Simão, era dos nomes que ele tinha talvez o menos bonito, e portanto chamavam-lhe o Simão. Ora bem, eu vou dizer o poema, muitos o conhecerão, e quem o não conhece vai ver que isto é um verdadeiro incentivo ao regicídio. Isto é escrito em 1890 e é dedicado ao seu amigo Fialho de Almeida. Foi escrito em Viena do Castelo e em 8 de abril de 1890. Começa por descrever, está o rei Dom Luís, o velho rei Dom Luís, está a morrer na cidadela de Cascais, mas o filho, Dom Carlos, o que é que Dom Carlos faz? Vai à caça. Jaz el rei entrevado e moribundo, na fortaleza lôbrega e silente. Corta a mudez sinistra ao mar profundo, chora a rainha desgrenhadamente. Papagaio real, diz-me quem passa? É o príncipe Simão que vai à caça. Os sinos dobram pelo rei finado. Morte tremenda, pavoroso horror. Sai das almas atônitas um brado imenso de amargura e dor. Papagaio real, diz-me quem passa? É o rei Dom Simão que vai à caça. Cospe o estrangeiro afrontas assassinas sobre o rosto da pátria a agonizar. Rugem nos corações fúrias leoninas
erguem-se as mãos crispadas para o ar. Papagaio real, diz-me, quem passa? É El Rei Dom Simão que vai à caça. A pátria é morta, a liberdade é morta. Noite negra, sem astros, sem faróis. Rio estrangeiro odioso, à nossa porta, guarda a infâmia os sepulcros dos heróis. Papagaio real, diz-me quem passa? É El Rei Dom Simão que vai à caça. Tiros ao longe, numa luta acesa, rola indomitamente a multidão. Tocam clarins de guerra à marselhesa, desaba um trono em súbita explosão. Papagaio real, diz-me quem passa? É alguém que foi à caça do caçador Simão. É evidente que isto é um apelo ao regicídio, à morte do caçador Simão. Eu devo dizer que esta ideia da morte do rei era uma ideia dos republicanos mais exaltados e é uma ideia que Guerra Junqueiro nunca abandonou. Mesmo num poema que escreveu no fim da vida, No Caminho para o Céu, ele faz o elogio do regicídio. Essa para mim é uma das notas mais surpreendentes de um espírito tão superior. Pensar que matando um homem se salva um país é acreditar que são os homens que fazem as pátrias, não são as pátrias que fazem os homens. Um segundo aspecto da obra de Junqueiro é o aspecto anticlerical, anti-eclesiástico. A obra de Junqueiro é de uma brutalidade, às vezes afrontosa, contra as instituições da Igreja. E isso criou a lenda de que Junqueiro era antirreligioso. Eu penso que não era assim, penso que ele era profundamente religioso. Olhem, isto é uma lindíssima imagem do século XV, gótica, que lhe fazia companhia. Toda esta sala está recheada de tesouros de arte religiosa que ele colecionou. É certo, também tem nas mãos um livro que ele publicou em 1885. Foi um dos livros que o tornaram mais célebre. É a Velhice do Padre Eterno. Bom, e aqui há injúrias, às vezes até de péssimo gosto, contra todas as coisas da Igreja Católica. Bom, ele que tinha um forte sentido de Deus, entendia que a Igreja Católica do seu tempo não estava a servir a pureza essencial da pregação cristã, que ele, pela figura de Cristo, teve sempre o maior respeito. Eu acho que a obra de Junqueiro pode-se entender como uma grande contestação aos sílabos. Olhem, neste livro há um poema que se chama exatamente Resposta aos Sílabos. E começa: fanáticos, ouvi as coisas que eu vos digo. Dentro dessa prisão cruel do dogma antigo, a consciência não pode estar paralisada como num velho catre, uma velha entrevada. Quer dizer, o que ele acha é que o conjunto de verdades estabelecidas, até no plano filosófico, pela Igreja do seu tempo, não estavam de acordo com o sentimento que ele tinha da revelação cristã.
tanto o junqueiro do caçador Simão, o junqueiro fremente de ódio à monarquia, como o junqueiro antirreligioso, o junqueiro da velhice, do Padre Eterno, eram máscaras que ele arranjou em Coimbra. O verdadeiro junqueiro é o rapaz que saiu pequenino da sua aldeia transmontana e toda a vida guardou no fundo da alma a saudade desse tempo feliz. Por isso mesmo, acho que nenhum poema dele é tão famoso como o Regresso ao Lar, que eu lhes vou ler, apesar de certamente muitos dos meus ouvintes já o saberem de cor. Ai, há quantos anos eu parti chorando deste meu saudoso, carinhoso lar. Foi há 20, há 30, nem eu sei já quando. Minha velha ama que me estás fitando, canta-me cantigas para me eu lembrar. Dei a volta ao mundo, dei a volta à vida, só achei enganos, decepções, pesar. Oh, a ingênua alma tão desiludida, minha velha ama, com a voz dorida, canta-me cantigas de me adormentar. Trago de amargura o coração desfeito, vê que fundas mágoas no embaciado olhar. Nunca eu saíra do meu ninho estreito, minha velha ama que me deste o peito, canta-me cantigas para me embalar. Como antigamente, no regaço amado, venho morto, morto, deixa-me deitar. Ai, o teu menino, como está mudado, minha velha ama, como está mudado. Canta-lhe cantigas de dormir, sonhar. Canta-me cantigas manso, muito manso, tristes, muito tristes, como à noite o mar. Canta-me cantigas para ver se alcanço que a minha alma durma, tenha paz, descanso, quando a morte em breve me vier buscar. Esta saudade da terra perdida, de um paraíso sonhado, acompanhá-lo-á a vida inteira. O futuro não foi para ele realmente muito bom, porque continua a ter grandes admiradores, mas com o fim do século vieram os grandes detratores. As pessoas que o acusaram de não ter imaginação própria, as ideias não eram dele, de ter um ritmo realmente bastante uniforme. Foi acusado inicialmente pelo grande António Sérgio, logo no início do século. Essa crítica do Sérgio fez eco. Um grande professor meu, um grande pensador, Dr. Vieira de Almeida, estava sempre a dizer mal da poesia de Junqueiro. Parece que as pessoas não perceberam que nós nascemos crucificados no nosso próprio tempo. Junqueiro foi um homem do seu tempo, viveu as paixões do seu tempo, soube fazer-se amar pelo seu povo, como porventura nenhum outro poeta português. E basta isso para que sejam inteiramente merecidas estas homenagens que aqui, na cidade do Porto, onde ele viveu tantos anos, lhe estão a ser prestadas.